Fala rapaziada, Bruno Souza aqui e vamos para análise de Vasco 3, Fluminense 2, partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2026, tá? E eu quero deixar aqui de antemão mil desculpas para vocês, tá? Eu podia ter feito ali aquela análise do jogo entre Vasco e Cruzeiro, tá? Que foi uma partida em 3-3. Só que eu tava tão bolado do que aconteceu naquela partida por conta da arbitragem que eu não conseguiria concentração para fazer análise sem tocar no assunto de arbitragem, né? Então eu deixei passar batido, fora que eu tava muito ocupado com outras coisas e não deu tempo de eu fazer esse vídeo para vocês, beleza? Mas vou fazer essa análise aqui junto com vocês, mas antes gostaria de saber de você. O que você achou do jogo entre Vasco 3, Fluminense 2? Comenta aqui abaixo que eu quero ler o comentário de vocês, tá? E não esqueça, galera, para dar essa moral pra gente aqui, pro nosso trabalho aqui nas redes sociais, eu preciso muito do apoio de vocês, tá? E como? De forma gratuita, gratuito. É só chegar, comentar, curtir e compartilhar, seja no Facebook, seja aqui no YouTube e também no TikTok, tá? Estamos também lá no Kawaii também, para quem quiser. Mas no TikTok vocês podem fazer o mesmo processo. E é gratuito, galera. Vocês não precisam pagar nada por isso. Só fazendo isso, vocês vão dar dando muito apoio ao nosso trabalho aqui nas plataformas, beleza? Dito isso, vamos lá. Vamos fazer essa análise aí, galera. Seguinte, o primeiro tempo do Vasco foi muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Tomamos um gol em menos de um minuto, por uma bobeira do Hugo Moura, né? A gente tá com um problema sério com relação aos nossos volantes, né? A falta de concentração, né? Do espaço, enfim, as tomadas de decisões erradas que esses jogadores têm tomado. E o Renato Gaúcho vai ter que ter muito trabalho para conversar com esses caras. Porque o negócio não tá legal. Seja para o Cauã Barros, seja para o próprio Hugo Moura, que já não vem atravessando um bom momento. E aconteceu. Aí aquele jogador anão lá do Fluminense lá conseguiu pegar essa bola aí do erro do Hugo Moura, tocou pro Canóbio, o Canóbio fez o gol lá. E já começamos a partida sem estudar o adversário direito. Já começou 1-0 ali, o Vasco desconcentradão. E mesmo assim, o primeiro tempo foi muito ruim. O Vasco pouco atacou, pouco produziu na partida. O Fluminense esteve todo momento bem e conseguiu fechar ali o primeiro tempo ali em vantagem ali em termos de produção dentro da partida. Outro ponto também interessante, o PH, o Paulo Henrique, não tá bem, fez uma partida constrangedora e fica uma reflexão aqui, tá? Renato, vamos bancar esse cara aí, tá? O Pumita não é a grande solução não, mas PH não dá. Vamos botar aí o Puma para ser o titular, entendeu? Manter o Puma ali, não dá PH. PH já não dá. Já. Tanto que no segundo tempo o PH foi substituído naturalmente. E é isso, entrou também o Rojas e tudo mais. E o Vasco aos poucos foi se ajustando, mas mesmo assim o início do segundo tempo do Vasco continuou ruim. O Fluminense continuou em cima do Vasco, agredindo a gol. Teve um segundo gol que foi uma pintura deles. Devo admitir que foi um bonito gol, uma jogada muito bem trabalhada e uma batida seca de fora da área do Hércules, 2-0. E aí o torcedor pensou, porra, já era, desandou, negócio escafedeu-se. E aí começou as substituições, outras substituições, entrou o Spinelli, o Gomes saiu, muita torcida não entendeu, o próprio Gomes também se irritou, não achei legal a atitude que ele tomou. Né? Eu sei que ele estava ainda não estando jogando tão bem na partida, mas era um dos melhores ainda, continuava sendo um dos melhores. Ele acabou sendo substituído. E aí, cara, o improvável aconteceu. O Spinelli entrou, foi bem participativo dentro do jogo e nós fizemos ali o 2-1, que no caso, na verdade, foi com o Nuno. Primeiro começou com o Nuno, né, que pegou um rebotezinho lá da grande área, lá no escanteio,
e fez o gol lá de fora da área, que até chegou meio que desviar no zagueiro do Fluminense. E depois nós tivemos aí o gol de cabeça, cara, numa assistência aí feita pelo Rojas, que encontrou o... Não, minto, acho que foi o Cuiabano que fez o cruzamento, encontrou o Spinelli foi lá, fez o gol de cabeça. E aí o terceiro já era quase já terminando já a partida, já nos acréscimos, numa jogada bem tramada entre o Cuiabano e o Rojas, cruzou para dentro da área e o Thiago Mendes garantiu a virada totalmente improvável num jogo que a gente não jogamos bem, mas que nós conseguimos a pontuação. E foi muito importante. Foi muito importante, nós nos recuperamos do prejuízo que nós tomamos contra o Cruzeiro por causa da arbitragem. E, cara, isso foi importante. Não jogamos bem, mas pontuamos. Isso que mais importa, entendeu? E o restante da temporada a gente vai se acertando. Mas o importante é o que? A gente pode jogar bem ou pode jogar mal, mas temos que sair com algum ponto. 1 ponto ou 3 pontos, não importa. Tem que pontuar. E o Renato já é cascudo pra caraca de Campeonato Brasileiro e tá fazendo muito bem. Em 3 jogos, o Vasco aí com ele já adquiriu 7 pontos muito importantes para um Campeonato Brasileiro. Então é isso, galera. Estamos com a moral. Nós temos um desafio muito grande já no próximo domingo, que já é contra o Grêmio. E rapaziada, não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil, mas vamos correr atrás de pontuar. Não importa, 1 ponto ou 3 pontos, não importa. Temos que pontuar, esse é o objetivo. E o Renato tá fazendo isso muito bem. Beleza? Então essa foi a análise para esse vídeo aí de hoje, né? E é isso, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Se achou do vídeo também, mesma coisa, comenta aqui abaixo, tá? Eu quero feedback de vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!